Vamos ao debate, então. Dessa vez eu vou começar pela Samanta. As possíveis medidas citadas pelo presidente Lula são uma forma de reparação histórica ou apenas relações comerciais? Samanta. Olha, Lu, difícil dizer se é uma reparação histórica e se é possível uma reparação histórica diante de tantos anos de escravidão. Eu não sei se essa dívida um dia pode ser paga. Talvez quando efetivamente nós tivermos uma sociedade com igualdade de condições, de oportunidades, né, a gente possa dizer que talvez essa dívida seja paga. Agora, o presidente fala em muitos investimentos. Claro que investimentos e ajudar a África é sempre uma coisa benéfica, mas eu me pergunto, né, não querendo fazer papel de advogado, a gente tem dinheiro para isso? A gente tem condições de investir nisso? Isso vai ser possível de ser feito? Porque a gente também está passando por uma crise. Ou isso é mais uma promessa, né, algo que vai ficar no discurso formal e não no fato, né? Uma coisa é eu falar que vou investir, outra coisa é eu efetivamente iniciar as tratativas e fazer essas trocas de tecnologia, de investimento. Eu acho que isso é algo que a gente precisa analisar e se a gente tem condições financeiras para isso. Mas se for, né, tivermos condições e for bom, claro, é bom para o nosso país e é bom para a África também. Juliano. Eu acho que esse tema que o presidente Lula traz no seu discurso é muito importante. Eu li hoje uma declaração do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, na Bahia, que diz que o presidente se expressou mal ao agradecer os 300 anos de escravidão. Ele pode ter se expressado mal, é verdade, porque você não agradece a algo que o povo ou os povos da África tiveram que fazer uma arma na cabeça, tiveram que fazer de forma forçada pela violência, né? Mas eu acho que o presidente Lula quis trazer é a importância do Brasil reconhecer o papel de negros e negras da construção da nossa identidade nacional, né? Que é também uma luta legítima que tem sido travada nas últimas décadas e que deve ser parte desse momento de reconstrução do país, de reconciliação nacional, no momento em que nós tivemos até pouco tempo um presidente que tratava quilombolas como se fossem em arrobas, como se fossem animais, né? Nós estamos tendo agora um gesto de reconhecimento da importância de negros e negras que vieram para cá forçados pela violência colonial e que aqui fizeram parte da construção desse imenso país, da riqueza desse país. Eu estou aqui, Lu, de frente para uma janela, eu estou vendo alguns prédios aqui em São Paulo. E São Paulo é a cidade mais rica do país e da América Latina, né? Essa riqueza não foi construída apenas pelos capitais excedentes que vieram da produção cafeeira, com forte participação dos imigrantes europeus, como parte da historiografia brasileira tenta contar. A riqueza desse país também foi forjada pelo trabalho escravo, também foi forjada pelo tráfico negreiro, também foi forçado por esse ciclo de violência que durou tantos anos. Então, ajudar o continente africano, que foi vítima dessa violência, eu acho que é um gesto de enorme generosidade, não só do presidente Lula, que, aliás, diga-se de passagem, o Brasil foi beneficiado pelo processo da escravidão como país, as elites brasileiras foram beneficiadas, mas quem promoveu isso, em particular, foram as potências europeias, né? A dinâmica da escravidão foi imposta por Espanha, por Portugal, por Inglaterra, por outros países que, por muitos anos, pela própria França, que por muitos anos reconheceram no trabalho escravo algo válido. Então, acho que essa tentativa, qualquer tentativa, Lu, de reparar a violência bárbara que foi a escravidão por 350 anos, como mencionou o presidente Lula, eu acho que válida, deve ser acolhida, deve ser vista com bons olhos pelo Brasil ou por qualquer país que queira consolidar sua democracia. Muito bem, Hélio. Vamos lá, eu acho que pegou muito mal que esse elogio do Lula à escravidão, o que os escravos fizeram, mas isso pode ter sido realmente ele ter falado errado. Eu prefiro ficar com a frase dele, que é verdadeira, de que o povo brasileiro é miscigenado. Aqui quase todos nós somos uma grande mistura, né, de europeus, africanos, índios, e parece que essa realidade hoje não está sendo reconhecida. Só existe preto e branco hoje na cabeça das pessoas, mas somos uma grande mescla, um grande caldeirão de tipos diferentes de pessoas. Isso nos torna muito mais fortes. Agora, sobre essa coisa de ele dizer que, então, ele gostaria de usar o dinheiro do brasileiro,
para fazer investimentos na África, isso eu concordo 100% com a Samantha. Temos problemas suficientes aqui. Isso aí é uma sinalização de virtude apenas do Lula, fazendo caridade com o dinheiro do bolso do brasileiro, de impostos. Não acho isso correto. Acho que a gente tem que pensar nas nossas prioridades aqui. Ele é presidente do Brasil, né? E é assim que a gente tem que lidar. Agora, ele também, além de sinalização de virtude, ele também faz sinalizações de ódio. Ele tinha falado lá na campanha, logo depois de eleito, de que ia pacificar o Brasil, mas ele segue fazendo discursos de ódio horrorosos. Ele falou sobre os bolsonaristas: não são seres humanos, são animais selvagens. Essa gente precisa ser extirpada. Essa coisa de desumanizar, né? Ele está falando aí de humanidade, virtude, mas no segundo seguinte ele desumaniza um grupo de pessoas que discorda dele. Né? Apenas uma correção, ele não falou isso sobre os bolsonaristas, falou sobre os agressores do ministro Alexandre, supostos agressores do ministro Alexandre de Moraes lá em Roma. Só porque senão todo mundo que vota em Bolsonaro vai achar que ele falou isso para bolsonarista. Obrigado pela correção, Lua. De qualquer forma, você está desumanizando pessoas que você discorda. E eu acho que esse tipo de discurso é um discurso até perigoso, na minha opinião. É perigoso historicamente. Para quem conhece história, sabe que quando você desumaniza, quando você começa a falar em extirpar pessoas, né, ainda que sejam poucas nesse caso, como você mencionou, Lu, eu acho que isso não cabe. Isso é mais um discurso inaceitável do presidente Lula. Essa é a hora, Tardelli, que a âncora negra, uma das poucas do Brasil, inclusive, fica assim: e agora? O que eu faço? Como eu falo? Mas vamos lá, Tardelli, vai você. Veja uma coisa. O instituto jurídico que mais vigiou no Brasil foi o da escravidão, por 388 anos. Nós não tivemos nada com tamanha estabilidade. Nesse período, entre os séculos XVI e XIX, aqui um dado do IBGE, foram trazidos à força, na marra, sequestrados para o Brasil, 4 milhões, cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças. O continente africano foi espoliado por todas as grandes potências e veja, olha como que as coincidências. Eu não acredito em coincidência. Para os que acreditam em coincidências, eu não acredito nelas. Mas eu quero trazer para vocês, no dia 19, hoje é dia 20, ontem, portanto, o Conselho de Educação do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, aprovou novas regras a respeito de como a história negra será ensinada nas escolas públicas. De acordo com os novos padrões, os alunos devem aprender que pessoas foram escravizadas para desenvolveram habilidades, entre aspas, que poderiam ser aplicadas para o seu benefício pessoal, também, entre aspas. Já em relação à violência contra os residentes negros, os professores devem observar, aspas, atos de violência perpetrados contra e por afro-americanos. Eu acho que essa discussão da dívida histórica, ela é a mais oportuna de todas. E agora, com esse choque, porque o governador da Flórida, ele é um entusiasta, apoiador do trumpismo nos Estados Unidos. Esse contraponto dá bem a medida. Eu acredito que a questão muito agora não é saber se a gente tem dinheiro para isso, mas nós temos que fazer isso. É preciso que isso seja feito. Não apenas pelo Brasil. O Brasil também, porque o Brasil foi o que mais recebeu o tráfico, mas muito mais. Por exemplo, a Bélgica, ela é responsável pelo maior genocídio da história, maior genocídio até que o Holocausto contra os judeus, de 10 milhões de congoleses. Muitos foram colocados em jaulas. Em jaulas. Nós temos essa dívida que eu concordo com a Samantha, é irresgatável. Mas não é porque ela é irresgatável que ela não pode ser minorada. Nós temos que participar. A gente tem que sacrificar outros investimentos. Olha, vamos admitir que nós não tivéssemos dinheiro para tudo isso, o cobertor está curto. Corta alguma coisa, mas esse resgate é fundamental. Nós temos que... Porque esse resgate, Lu, veja, recupera para nós a dignidade africana. É um resgate de um pagamento, não é uma esmola que está sendo dada, é um resgate, nós estamos pagando
É uma dívida, não é uma ajuda. É diferente. Nós tomamos, há poucas semanas atrás, um líder de um país africano, não me lembro o nome agora, encontrou no Museu da Alemanha o trono que havia sido subtraído do seu avô. Ó, isso é meu. O que está fazendo aqui? Certo? Nós precisamos, esse resgate da história permitirá com que nós possamos dar aos nossos netos, o Brecht tem um verso maravilhoso, plantar o chão para a gentileza. O resgate dessa dívida é a semeadura da gentileza, da paz mundial, do resgate da miséria. A questão do Covid na África foi muito mal discutida entre a gente, foi muito mal divulgada entre nós, né? De tal sorte que o presidente Lula deve ser elogiado por isso, claro, mas no meu sentir não fez mais do que a obrigação dele. Eu não esperava outra coisa. Me decepcionaria profundamente se ele não dissesse isso. Bom, além de roubo de pessoas, também foram roubados, como você disse, bens materiais, riquezas foram roubadas dos países africanos pelos europeus, e o tema que você trouxe aqui é o rei do povo Bamoun, que encontrou no oeste camarunês hoje, né? A gente está falando de uma outra divisão territorial, que encontrou no Museu Etnológico de Berlim o trono do seu bisavô, e a imagem é emocionante. Tem uma reportagem no site da CNN Brasil para você que se interessa.